Olá família, olá pessoal, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Hoje nós teremos a segunda parte da cápsula do tempo, mas antes queríamos tocar em alguns assuntos. Primeiro, todos os nomes que foram enviados para o e-mail do canal foram encaminhados a tempo para o e-mail específico do procedimento de retirada de implantes que foi realizado no último dia 25, portanto, não se preocupem. O procedimento costuma se prolongar ao longo da semana durante o sono. Os depoimentos que estão sendo enviados ao nosso canal serão lidos em um conteúdo posterior, ok? Vamos falar também sobre a retrocasualidade, que foi um vídeo que causou aí bastante polêmica, fez o povo pensar bastante, algumas pessoas ainda estão revendo para entender, e nós recebemos um e-mail onde a nossa inscrita diz assim: estava aqui viajando na maionese, ouvindo o vídeo pela segunda vez e eis que surge uma curiosidade de fazer a conta dos anos de lançamento do livro, do Titanic ser afundado pelo iceberg, e o ano em que estamos, no qual o Titan colapsou. Eis que o resultado da subtração de 1889 de 1912 resulta 23 anos. Em que ano estamos? 2023. Seguindo os séculos apresentados pelos fatos, o primeiro foi no século XIX, o segundo no 20 e o terceiro no 21, certo? Mas e daí? Daí que eu comecei a viajar de novo na maionese e pensei, qual será o valor da subtração de 1912 de 2023? Encontrei o valor de 111, que daria 3. Então, como você disse, querida, vamos continuar viajando na maionese? Aqui rapidamente. Temos 3 acontecimentos em 3 séculos diferentes, 19, 20 e 21. Temos 3 anos diferentes, 1889, 1912 e 2023. O naufrágio do Titanic, batido no iceberg ou não, foi no dia 14 de abril e juntando os números com os anos, temos 9. A data do desaparecimento do Titan foi declarada no dia 18 de junho. Com os anos, teríamos 6. Mas a data do lançamento do livro do Morgan, originalmente nós não temos. Nós temos a data da primeira revisão do livro dele, que foi em 1912, mesmo ano do naufrágio do Titanic. O piloto do Titan tentou ser astronauta, mas ele não tinha uma visão boa o suficiente. E de acordo com as palavras dele, o oceano faz parte também do universo. Então, já que ele não poderia ir para o espaço, ele iria para o profundo do oceano. Então vemos que as ideias do Nikola Tesla abrangem tudo, absolutamente tudo o que está neste nosso universo, nas nossas dimensões. Outra coincidência que não vimos e que acabamos vendo é que o capitão do Titan no livro e do Titanic tem o mesmo nome, Smith, todos britânicos, e o material era o aço, todos com 3 hélices e 2 mastros cada. 3 hélices, 3, 6, 9. 3 menções aos mastros, somando 6. 6 mastros mais 3 hélices, 9. O impacto foi o mesmo no livro e com o Titanic, no estibordo, e o mesmo mês, abril. Isso, pessoal, não é adivinhação, não é numerologia, misticismo, esoterismo. É, como disse a nossa escrita, uma viagem na maionese que estamos nos permitindo, vendo aí uma série de situações muito interessantes. E, como última pesquisa bem incrível, em 1892, um jornalista chamado William Thomas escreveu uma nova versão do livro, escrito pelo Morgan, onde um navio, que ele chamou de Majestic, recolheu os sobreviventes do Titan. Só que 20 anos depois, justamente quando, em 1912, ele partiu da Inglaterra para participar de um congresso pela paz nos Estados Unidos,
mas nunca chegou, porque ele estava a bordo do Titanic. Em relação ao conteúdo de sábado, quando falamos de dimensões, vou repassar para vocês algo que um dos integrantes do canal pediu para ser repassado sobre essa interação. Ele diz assim: sempre tive ideia sobre a questão da essência que sobrevém ao nosso corpo, dando vida a um humano. Quero dizer sobre a densidade, não densidade ruim. Veja que, por exemplo, uma galinha não tem a densidade de um humano porque são compostos por diferentes materiais, invisíveis, incompreensíveis para nós, mas que envolvem genética. O core dos átomos que influenciam as células, assim como o Criador desejou que a sua criatura fosse criada. Galinha é galinha, o homem é homem. Algumas pessoas recebem alguns ingredientes a mais, porém, no mesmo corpo humano. E isso pode ser traduzido de várias coisas, por exemplo, os autistas, que nós vemos que rejeitam o mundo de hoje, o fluxo exagerado de informações, rejeitam desordem e a humanidade vê os autistas como pessoas especiais. Mas, inevitavelmente, eles são o futuro da sociedade. Eu lembro também de uma senhora que deu um depoimento no canal Afinal que Somos Nós e que, através de um espelho, ela se percebia em outras realidades. Ouvia vozes que diziam verdades a ela e tudo mais. E não era um problema de esquizofrenia. Acho que algumas pessoas vieram com essências diferentes da de um humano comum e alguns desses sintomas podem ser totalmente imprevisíveis. Vozes, visões, sonhos, experiências que uma pessoa normal nunca teria. Ao invés de cuidar do outro, fizemos do nosso próximo um inimigo e a vida se tornou uma disputa sobre status materiais e imateriais. O que estamos resgatando aos poucos é isso, as visões, as mensagens nas entrelinhas que confundem mesmo. É a síndrome da alma inchada. É quando o que vem do outro plano para trazer vida ao corpo é mais complexo do que o cérebro comum pode simular. Então, imagine a bagunça e imprevisibilidade dos fatos que podem ocorrer em pessoas assim. Pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de como a pessoa vai lidar com isso. Fica aí o texto do nosso queridão, que faz parte aqui do canal e que em breve estará conosco conversando sobre diversos assuntos. Como foi pedido, vamos explicar com fatos bem detalhados para não haver dificuldade no entendimento, nenhuma complexidade. Na primeira parte do nosso conteúdo, descemos da nossa cápsula do tempo na era dos dinossauros. Embarcamos novamente agora, voltando para a Suméria, o lugar de desembarque vindo dos céus dos supostos deuses. Apesar de todo o conhecimento que possuía, a Suméria não se sustentou porque, no meio de conflitos que envolveram deuses e homens, os deuses usaram as suas tecnologias nukes, que foram chamadas de ventos malignos. E tirando o grupo designado para permanecer no planeta, fadados a ter o mesmo destino da humanidade, o resto simplesmente se foi daqui na sua nave-planeta. Assim como aconteceu com a Atlântida, com a Lemúria, todas no auge do conhecimento e da tecnologia. Tudo o que sabemos hoje sobre os sumerianos vem de tábuas com escritas cuneiformes, encontradas lá pelos idos de 1800 em terras que hoje é o Iraque. Sitchin passou grande parte da vida interpretando tais tabuletas que se tornaram livros e viraram sensação, informações disponíveis para quem desejasse saber mais sobre o nosso passado como humanidade. As tabuletas também falam do Edim, comparamos ao Éden. As tabuletas falam do rei Sargão flutuando em uma cesta de juncos no Nilo e comparamos com Moisés. Então vamos dar uma paradinha agora no Edim, ou no Éden. Vemos os Elohim falando com o Homo sapiens frente a frente, sem manifestações de trovões ou nada fora do comum.
Ele apenas tinha que cuidar do jardim e dar nome aos animais que foram semeados ali com ele. Quando chamamos tais seres que desceram dos céus de Anuna, estamos falando dos filhos de An, ou os filhos do rei Anu. Nesta parada, como buscadores e observadores, vemos híbridos Rep Anuna se misturando com os povos da terra. O nome Suméria vem de Ki-Engir, a terra dos vigilantes. O termo vigilantes é muito usado em textos antigos, principalmente no livro apócrifo de Enoque, que em breve iniciaremos a narração para vocês. Os egípcios chamavam seus deuses de Neteru, os vigilantes. Para eles, tais deuses chegavam em seus barcos celestiais, e isso é registrado por diversas culturas antigas. Chegavam sempre para fundar novas civilizações. Já para a cultura indiana, por exemplo, chamavam tais veículos celestiais de Vimanas. O conhecimento que a China tem hoje está além dos outros países neste sentido, desde quando descobriram textos antigos no Tibete e depois de estudados e traduzidos, viu-se que neles haviam conhecimentos e informações para construir naves espaciais. Mas como, se os textos possuem milhares e milhares de anos? Chamadas de astras, tais naves podiam ir à Lua. Astra deriva do latim que significa astro, em plural, astrum. Ao que parece, tudo isso ajudou muito no programa espacial chinês. Ainda na mesma Terra, avançamos um tempinho à frente e nos vemos no meio de conflitos sérios entre os deuses por territórios, sem noção da consequência das suas armas ao planeta. Possuíam noção antigravitacional, por isso descolavam grandes pesos, grandes pedras, monolitos, sem problema algum, e estão ao redor de todo o mundo. Para os árabes, foi justamente isso que aconteceu com os blocos de pedra de Baalbek. Blocos estes colocados por gigantes, pelos nefelins. Já os britânicos, por sua vez, possuem relatos de gigantes vindos da África que foram responsáveis pela construção de Stonehenge. Tais seres vinham se arrastando pelo universo, deixando rastros em forma de interferências, experiências genéticas, colonizações, tudo similar ao modo de governarem pela linhagem nobre da monarquia. Depois que o povo da terra se separou, cada um quis o seu quinhão. Por todo o mundo, deuses iam levando conhecimento com nomes diferentes. Avançamos na cápsula e vemos as linhas de Nazca, no Peru, fantásticas, no meio de uma população primitiva. Temos uma ótima série aqui no canal que faz visitas a lugares especiais em nosso planeta com mais informações. Deixaremos na descrição deste vídeo o link para esta série. Todas as estruturas eram alinhadas com o Sol, a Lua, planetas e sistemas. Foram descobertos mapas que mostram a Antártida ainda sem gelo. Temos o mapa do Piri-Reis. Também colocaremos o link para este conteúdo na descrição. Por isso não precisamos repetir aqui, busquem os conteúdos e terão mais informações. Leiam sempre as descrições dos vídeos. Por enquanto, a nossa cápsula fica por aqui, mas quanto mais viajarmos para o passado, mais templos e civilizações antigas encontraremos, falando do mesmo assunto apenas com os nomes dos deuses diferentes. Foi bom ter ficado aqui, porque vemos tais seres voltando depois que a poeira do que fizeram abaixou. Resolveram, com outras espécies, governar o império, um sistema na Terra, mas não abriram mão de suas picuinhas, enliitas e enquiistas, divisões que até hoje vemos entre os conflitos mundiais. A Suméria entrou em colapso por causa desses conflitos, como está acontecendo agora com o sistema em grande escala em vários países. Dentro da nossa cápsula, podemos olhar para os céus e ver os que dele vieram, voltando para o espaço profundo, deixando um grupo dos seus novamente para trás. Prometeram voltar? Sim. Enquanto isso, suas linhagens e conchavos continuam envolvendo-se em cada área
que se relacione com a humanidade. Um adendo: nosso universo está situado em uma frequência de existência, onde o nosso planeta limitado existe na sua própria faixa. Vamos viajar mais uma vez. Através de uma pesquisa básica, você descobre que todos os atuais governantes possuem ligação entre as suas famílias ancestrais, os governantes principais. Vamos pegar a terra do tio Sam emprestada? Um tempinho? 46 presidentes até agora, mas todos com o mesmo pezinho na velha aristocracia, mantendo a linhagem pura. Na família, líderes, magnatas, seria complexo agora explicar e desenhar como todos convergem para o mesmo tempo do passado, onde estamos, Suméria, e depois, não menos enigmático, Egito. Este segmento, que apelidamos de Ilu, são na verdade descendentes de linhagens de Nefelins, ou se quiser chamar por outro nome, pode usar Refaim, Azumim, Anakim. Golias não foi um personagem de ficção, ele existiu. Era filisteu, Nefilim, um Refa em hebraico. A Filístia era a terra dos 5 senhores: Ascalão, Asdod, Ecrom, Gate e Gaza. Conforme vamos viajando, vamos vendo esses gigantes valentes, guerreiros renomados, impondo suas vontades, seus temperamentos nas cidades habitadas pelos híbridos Anuna, todos hostis. Em um registro bíblico, escrito muito depois do Enumeliste babilônico, temos uma referência no livro de Números, quando os hebreus enviaram espiões em uma missão de reconhecimento a uma cidade que lhes foi prometida. Os espiões voltaram dizendo: vimos gigantes, descendentes de Anak. Diante deles, somos como gafanhotos. Em outra passagem, em Deuteronômio, Og, rei de Bazã, é citado como um Refaim. Quando ele se foi-se em um caixão de ferro com 4 metros de comprimento por 1,80 de largura. Vamos avançar, parando no século I, conhecendo o famoso historiador Flávio Josefo, que escreveu: pois muitos anjos acompanharam mulheres e geraram filhos que se mostraram injustos, desprezando tudo que era bom, pois confiavam em sua própria força. Estes fizeram o que se assemelhava aos atos daqueles que os gregos chamam de titãs. O Sapiens começou a seguir muito cedo a agenda, mas não surgiu de repente. Foram necessárias muitas tentativas onde houveram fracassos, seres bisonhentos, quimeras, surgindo o Homo erectus e depois aperfeiçoado o Sapiens. Nosso ponto final de hoje não poderia ser outro senão a África, onde se originaram diferentes culturas, cores, de um mesmo DNA de 200 a 300 mil anos. Somos seres tridimensionais? Sim, sempre nos quiseram presos aqui. Somos densos. Manipulações genéticas que combinam com a terceira dimensão foram feitas para perpetuar o sistema. O processo de despertar traz conhecimento este que nos reconecta ao que nos foi retirado. A comunicação interdimensional, a conexão com o eu superior e com a fonte criadora. Vibrem baixo, eles querem, em uma faixa de frequência aceitável, estreita. Fiquem presos nos seus 5 sentidos. Por isso, muitas pessoas que estão no despertar adentram pela 4ª dimensão e se sentem perdidos. O elo perdido da ciência já foi encontrado. É o E, de extraterreno. Paradinha para descanso e realinhamento. Até o próximo conteúdo. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.